falar com vocês é o que é Natal. O que significa a palavra Natal? Natal é nascimento, né? Quando a mulher está gestante, ela faz o pré-natal, né? É o preparo antes do nascimento, é o cuidado antes do nascimento. E antes de Jesus nascer, antes de vir e chegar a nós o Natal, o Senhor também, Deus Pai, preparou todas as coisas. Ele preparou cada detalhe para o nascimento de Jesus, o Cristo, o Messias, o que viria para morrer em nosso lugar e nos prover a salvação. Então lá em João 1,9 diz assim, pode pôr, alguém é rápido. A verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. O nosso Jesus estava chegando. A verdadeira luz que é Jesus. Aqui no texto fala, né, que pergunta de João Batista, ele fala assim, eu não sou a luz, eu só vim apontar a luz. Eu só vim mostrar que a verdadeira luz estava chegando. Então Deus também preparou a chegada e a vinda de Jesus. E por que nós precisamos de um Redentor? Porque nós precisamos que Jesus viesse ao mundo para nos salvar. Porque Deus teve que enviar o seu Filho para salvar a mim, para você e a vocês. Por que precisamos de um Salvador? Né? A palavra de Deus fala que o primeiro Adão falhou. O homem foi criado do pó da terra, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele tinha comunhão com Deus. Todos os dias Deus estava com ele no jardim, todos os dias. E essa comunhão através do pecado, ela foi quebrada, ela foi rompida. E Deus, como santo, ele não se mistura com o pecado. Mas devido à sua misericórdia, sua infinita graça e seu infinito amor por nós, porque ele é o amor, ele proveu sobre o Filho dele um ato de justiça, porque ele é justo. E ele, não porque nós merecêssemos, mas porque ele nos amou primeiro, ele entregou o seu Filho como um ato de justiça, para que ele viesse, nascesse como homem, morresse em nosso lugar, como um Cordeiro de Deus, morrendo no nosso lugar sem marca, sem mancha, perfeito, e o sangue dele fosse oferecido por mim e por você. Então ele é o único que veio. E eu vou falar de todas as passagens de cumprimento da promessa do Messias. Ele foi o único que veio cumprindo toda a promessa da palavra. Ele foi o único que morreu, ressuscitou, levou sobre ele as nossas culpas, os nossos pecados. Ele ressuscitou e subiu aos céus. Então, ele, através do sangue de Jesus, só através do sangue de Jesus, nós temos novamente comunhão com Deus. Então, por isso que nós falamos que a palavra diz que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a verdadeira luz. É ele quem nos conecta novamente com o Pai. É através de Jesus Cristo que nós somos perdoados, que nós somos feitos novos. Então, ele é o nosso intercessor, é ele que está entre nós e Deus Pai, ele que nos lava dos pecados. O primeiro Adão fala a palavra que ele falha, mas a infinita misericórdia e o amor de Deus, ela intervém na tragédia humana, na ação humana, quando ali eles comem do fruto que era o proibido, porque no coração desejava conhecer o bem e o mal e ser igual a Deus, né? Isso que Satanás apresenta ali, a serpente apresenta para Eva, você pode ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Então a proposta não era de um belo fruto, mas a proposta era de ser alguém independente. Você não precisa mais depender de Deus, porque você vai ser igual a Ele. E a nossa dependência de Deus é que nos faz mais próximos dele. Ela nos protege, ela nos guarda de nós mesmos, né? Então, em Romanos 5,18, eu quero ler com vocês. É um texto um pouco longo, mas fala assim: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Põe o 19 também, por favor. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos.
É isso que Jesus veio fazer, cumprir a justiça. E a palavra de Deus, ela nos promete a vinda do Messias, a vinda de Cristo. O que é Cristo? É o ungido de Deus, né? Então ela nos promete, desde o início, desde o momento ali que Eva e Adão pecam, lá em Gênesis 3,15, o Senhor já fala que do descendente da mulher, fala da inimizade entre a serpente, entre Satanás e a mulher, e ela fala que desde o início, né, o descendente de mulher, do descendente de mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, aquele que destruirá as obras de Satanás. Então esse é o propósito. Jesus veio para destruir as obras do inimigo, e ele veio cumprir de forma justa, né? Então em 1 Coríntios 15:47 também fala que o primeiro homem veio do pó da terra, enquanto o segundo, né, exatamente o segundo, porque ele não veio da concupiscência ou do relacionamento de marido e mulher, mas ele veio de uma ação do Espírito Santo que gerou sobre uma virgem, né? Então o segundo veio do céu, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então todo o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias, para a vinda do nosso Senhor Jesus e Salvador. E para quê? Né? É muito lindo ver como Deus está cuidando da história, dos detalhes. Nós vemos, muitas vezes, as nossas coisas que acontecem na nossa vida e a gente vê a mão de Deus. Fala, Deus cuidou disso, no tempo certo aconteceu isso, e Deus faz aquilo. Mas às vezes o inimigo também nos rouba isso da memória, nos rouba isso do nosso coração, o cuidado e o agir de Deus na nossa vida. Mas a história, a palavra de Deus em todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, ela fala da vinda de Jesus, a promessa de um Redentor, né? E ele usa símbolos para mostrar. Então eu vou falar bastante só sobre o nascimento. Então mostra que Jesus, ele era, é e continua sendo, sempre será o autor da história. Ele não perde o controle, a história pertence a ele. Então toda a palavra escrita por pessoas diferentes, em épocas e anos diferentes, toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, para que nós possamos entender a proposta principal da palavra, que é a salvação, que é o que ele veio nos resgatar. Então a primeira promessa sobre o Messias, que fala do Messias, é sobre a semente. Fala que ele virá da semente de mulher, como eu falei em Gênesis 3,15, né? Que fala que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Em Gálatas 4,4 fala, né? É o nascido de mulher. Esse significa, é Jesus, é a semente de mulher. Ele não foi gerado por um relacionamento com um casal, mas ele foi colocado por uma ação do Espírito Santo, né? Então Jesus veio para acabar e destruir as obras do diabo. Que obra? Aquela que foi feita lá no início do primeiro pecado, aquilo que foi oferecido. E ele veio para esmagar a cabeça do diabo, ele veio para eliminar essa ação. A segunda promessa que faz parte da vinda do Messias é que ele nasceria de uma virgem. Olha que lindo isso. Abre lá para mim Isaías 7,14, por favor. Fala que ele deveria nascer de uma virgem, não é? Então, 7,14 fala assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Essa palavra se cumprindo em Mateus 1,23, no nascimento de Jesus. Coloca lá para mim, por favor. Mateus 1,23. E ele fala que foi dessa forma. Põe o 22 antes, rapidinho, só para a gente entender. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito. Quando o anjo aparece para Maria, fala como seria a concepção dela. Então ele fala: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A palavra de Isaías, a promessa que foi feita em Isaías 7,14, exatamente o mesmo texto se confirmando no nascimento de Jesus em Mateus 1,23. Então ele veio da semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Ele nasceu de uma virgem, conforme a promessa do Senhor. E outra, a gente fala tanto de Maria, né? Tem um canto de Maria, quando ela foi escolhida por Deus. Mas Maria, ela era, em Mateus 1,
ela era noiva de alguém muito especial. Maria era noiva de José, um descendente de Davi. E outra promessa da palavra fala que Cristo deveria ser da tribo de Judá. Essa era o Messias, era o libertador que o povo esperava. Mas o povo judeu começou a enxergar tudo com os olhos carnais. Eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano, então eles esperavam um libertador, não espiritual, mas alguém que viesse tomar o reinado de Davi, continuar o reinado de Davi. Né? Davi como rei, então dizia que o Messias iria continuar o reinado de Davi, e ali teria um reinado para sempre, e eles esperavam isso de uma forma carnal. Então alguém vai vir, o nosso libertador virá, nos tirar dessa opressão, da opressão de Roma, e tomará o trono. Então essa era a expectativa do coração do povo judeu. Mas ele fala que na verdade ele veio para nos libertar do pecado, daquilo que nos domina e nos proporcionar a vida eterna. Por isso eles não foram, por isso Cristo não foi aceito. Fala, ele veio para os dele, mas os dele não o aceitou. Por que não aceitou? Porque eles esperavam dele um libertador físico, não um libertador espiritual. Aí, quando ele fala, né, que veio de uma virgem, que Cristo deveria vir da tribo de Judá, descendente de Davi. Em Gênesis 49, 10, diz assim a segunda parte: até que o reinado continuaria na família de Davi, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Então era isso que eles estavam querendo dizer sobre Cristo Jesus, que viria. Não viria da forma que eles esperavam, mas viria de uma forma completa, perfeita. E José era descendente de Davi. José que era noivo de Maria. Então Maria foi escolhida também no cuidado por ser noiva de alguém que traria essa linhagem sobre a vida de Jesus. Não é? Então Mateus 1:20b fala, o próprio anjo fala, José, filho de Davi. Lucas 1:27 fala, José, descendente do rei Davi. Lucas 1:32, o Senhor lhe dará o trono. Quando ele faz a promessa sobre Jesus, o Senhor lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Então aqui se cumpre também a descendência. Quando você lê Mateus, porque Mateus era um judeu, ele coloca, eles são muito ligados à genealogia, ele coloca a genealogia de Abraão até Jesus, né? Ele vai dividindo de 14 em 14 e ele vai mostrando essa questão da genealogia, mostrando a origem de Davi e Jesus sendo ligado a isso. Outra promessa que Jesus cumpriu foi que Jesus nasceu em Belém de Judá, da tribo de Judá, Belém. E olha, é muito lindo isso, porque no tempo da promessa, no tempo de se cumprir, Maria estava grávida. Quando ela recebeu a promessa, aí ela soube que Isabel estava grávida, a sua parente, a sua prima idosa, que era estéril. Então ela carregava em seu ventre João Batista, o que seria antecessor de Jesus, aquele que iria anunciar Jesus, né, a voz que clama ao deserto, e fala para que ela vá até lá. Então ela vai para a casa de Isabel e aprende com Isabel, com a mulher mais velha, experiente, a como ela deveria cuidar do seu filho. Talvez todo momento do nascimento, a gente não sabe o tempo exato que Maria ficou ali na casa de Isabel. E depois disso, existe um decreto, em Lucas 2 fala que existe um decreto, que o imperador lança um decreto que todos devem fazer um recenseamento. Então no tempo de Jesus nascer, onde eles estavam não era Belém, né? Antes, e aí ele faz esse recenseamento, e como José era descendente de Davi, ele precisou viajar até onde? Até Belém de Judá. Ele foi até Belém, e não só ele, mas uma multidão que era descendente de Davi. Então, era ali se encontrava as hospedarias e todos os lugares como? Lotado. Porque todos estavam ali para fazer o recenseamento.
E quando ele chega com Maria, ao momento que ele chega, fala a palavra que chega o momento de Jesus nascer. E eles olham nas hotelarias e falam que não havia lugar para ele. Se Deus é um Deus tão cuidadoso, se Deus cuidou da história em cada detalhe, será que se fugiu do controle de Deus? Certamente que não. Certamente que todos os detalhes Deus estava cuidando e promovendo, né? Então José foi até Belém. E aí Malaquias 5:2, que fala da promessa, abre para mim, por favor. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são de passado distante, falando de Jesus, sairá de você em meu favor. Abre Mateus 2, 5 e 6, que mostra o cumprimento da promessa. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Amém. Olha que linda a palavra de Deus se completando de ponta a ponta. Amém. Então o autor é o mesmo. Quem escreve são homens, mas todos eles inspirados pelo autor supremo, que é Jesus, que é Deus, Deus Pai, que cuida dos detalhes. Agora falando de mim, do meu coração, porque a palavra tem, a gente lê, tem evidências, mas quando fala que Jesus nasceu numa estrebaria, porque não havia lugar, não havia hospedagem. Quando João Batista vê Jesus passando, ele fala assim: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde nascem os animais? Aonde vivem os animais? Numa estrebaria. Quando eu leio isso, eu falei assim: será que o Senhor não está cuidando até desses detalhes? Não está nos apontando que não só a humildade é o local, mas o local onde nasce um cordeiro? E mais lindo ainda fala que ele ficou numa manjedoura. E eu falei: o que é uma manjedoura? Manjedoura é onde se alimenta os animais, onde se coloca comida. E o próprio Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele fala assim, João 6,51, fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Ele vindo como homem, correndo no nosso lugar, como um bebê frágil, uma manjedoura, num lugar, numa estrebaria, onde nascem animais envoltos a panos. Não é só a humildade, mas é ele cumprindo e tudo apontando para o propósito dele. E para finalizar, Jesus mesmo se autoproclama o Messias. Ele mostra a missão dele, o que ele veio cumprir. Chega um momento em que ele chega na sinagoga e ele abre o rolo de Isaías. Abre para mim, Gui, por favor, Lucas 4,17. E ele abre o rolo de Isaías em 4,18, no versículo 4,18. Você abre Lucas 4,17. Não confunde não. Jesus se autoproclama o Messias, cumprindo a profecia, né? Então lá em Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão. Esses cegos verão significa no espiritual, que Ele é a luz, Ele trouxe luz à escuridão. Ninguém enxerga no escuro. E Ele falou: eu vim trazer luz para que vocês enxerguem. E é chegado o tempo do favor do Senhor. Em outras versões, esse chegado o tempo do favor do Senhor significa proclamar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Isso acontecia a cada 50 anos. O ano 50 eram 49, né? 7 vezes 7, que era cada 7 tinha um descanso. Mas no ano 50, depois de 7 repetições desses anos, no ano 50 era o ano do jubileu, era o ano aceitável do Senhor. O que era isso? Era o ano do perdão.
era o ano da libertação. Então, dentro do povo judeu, aquele que vendeu dívida, aquele que vendeu as terras para a pessoa X é devolvido ao primeiro dono. Aquele que foi vendido como escravo para pagar uma dívida, ele é devolvido, ele é liberto. Aquele que tem dívidas é liberto. Então é o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo, eu vim para trazer libertação, para trazer o ano aceitável do Senhor, para oferecer libertação. E aí Jesus fala no versículo 21, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. É lógico que aqui começou uma grande perseguição, né, dos religiosos em Jesus. Então, a palavra em Isaías 4,18 fala exatamente esse texto que Jesus lê. Ele cumpre esse propósito. E para nós finalizarmos o nosso Natal, nós comemorarmos o nascimento de Jesus, quero ler com vocês juntos Isaías 9. A gente conhece, eu acho que todos conhecem bem, 6 e 7. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Novamente ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então que o seu Natal seja cheio de paz, porque o Senhor veio para nos libertar das obras do inimigo. Ele vai sempre querer destruir, mas Ele é